Daí, pessoal, mais uma resolução. Um tanque no formato de um cilindro circular reto, cujo raio da base mede 2 metros, tem o nível da água aumentado em 25 centímetros após uma forte chuva. Essa quantidade de água corresponde a 5% do volume total de água que cabe no tanque. Assinale a alternativa que melhor aproxima o volume total de água que cabe no tanque em metros cúbicos. Bom, então é interessante aqui, não preponderante, mas importante, que se faça um esboço de desenho para entender qual é o cálculo ou volume de que parte, ou volume do que será calculado aqui. Então eu vou aqui estabelecer o desenho do tanque, né, um esboço na realidade de um tanque que é cilíndrico. Ó, aqui eu tenho a boca do tanque e aqui eu tenho o fundo do tanque, tá aí, ó. Esse cilindro, esse tanque, ele está com uma certa quantidade de líquido aqui, ó. Ele tem certa quantidade de líquido. O que acontece? Cai uma chuva, uma forte chuva, e aí aumenta o nível da água em 25 centímetros. Então aqui, ó, eu tenho uma nova camada de água assentada sobre o que eu já tinha antes. Então aqui eu tenho uma camada de água sobre o que eu já tinha. E essa camada de água aqui, ó, ela tem uma altura de 25 centímetros. E o raio da base aqui, ó, desse cilindro, o raio é igual a 2 metros. E ainda diz que essa quantidade de água aqui, ó, que aumentou, que choveu, enfim, essa quantidade de água equivale a 5% do volume total do tanque. 5% do volume do tanque. Ok? E a pergunta é justamente qual é o volume do tanque. Bom, então o que eu preciso? Eu preciso calcular o volume dessa camada de água que se sobrepôs ao que eu já tinha, para verificar quanto, e igualar 5% para verificar o total. Então vamos aí por partes. Eu vou calcular o volume de água da chuva, né? O volume de água que aumentou no tanque. Tá, vou fazer assim, ó. Que é essa camada aqui de 25 centímetros de altura. Então observa que o volume do que aumentou, volume de água que acumulou no que eu já tinha no tanque, é um volume de um cilindro, né? Aqui é o volume de um cilindro. Volume de cilindro é dado pelo produto da área da base vezes a altura, volume do cilindro, portanto a área da base é πr ao quadrado, né? A base é circular, então πr ao quadrado vezes a altura, e aí eu vou fazer as substituições. Então o volume desse cilindro é igual π vezes o raio. Bom, aí o raio aqui eu tenho 2 metros e a altura em centímetros. Como ele pede, ó, o volume total de água que cabe no tanque em metros cúbicos, eu vou dar preferência pela unidade metros. Então o raio aqui já está, 2 metros. Então aqui 2 ao quadrado vezes a altura, só que a altura não está em metros, a altura está em centímetros. Então eu vou transformar esses 25 centímetros em metros. Isso resulta 0,25 metros. É só pegar o 25
e dividir por 100, né? Já que em cada 1 metro tem 100 centímetros. Bom, então aqui ficou 2 ao quadrado vezes 0,25. Então, o volume do cilindro, que na realidade é o volume da água que aumentou no tanque, né? É igual a π vezes 2 ao quadrado 4 vezes 0,25. 4 vezes 0,25 aqui dá 1. Então é π vezes 1, que é π. Então, o volume do cilindro é igual a 1π, ou simplesmente π. E aí chama atenção que isso aí, né, é o volume que aumentou. Aí diz que esse π aqui, o que aumentou, equivale a 5% do volume total. Então vou escrever isso, ó. Isso aqui equivale a 5% do total. E ele quer saber justamente esse volume total. Bom, primeiro que volume do cilindro igual. Esse π aí é o mesmo que 3,14. Então vou colocar assim, ó, 3,14 metros cúbicos. Isso é o volume do cilindro. E esse 3,14 metros cúbicos corresponde a 5%. Então vou armar aqui, ó. 3,14 metros cúbicos corresponde a 5% do tanque, que é o que aumentou aqui, ó, na chuva, ó. O volume que eu calculei corresponde a 5%. E aí pergunta então qual é o volume para todo o tanque, ou seja, 100%. Aí eu percebo ali que aqui, né, que de 5 para 100, ó, eu vou ter que multiplicar por 20. Então eu posso multiplicar aqui também por 20, ó. E aí é 3,14 vezes 20. Ou então, arma a regra de 3 normal, né? Ó, quem cruza com o x fica dividindo. Então aqui embaixo já é 5. E em cima multiplica 3,14 vezes o 100. Aqui é aquela simplificação, ó. 100 divide por 5 dá 20. Aquela conclusão que nós havíamos chegado, né? Multiplicar o 3,14 por 20. X igual 3,14 vezes 20. Isso é o mesmo que 31,4 vezes 2. Aqui, ó. Aumento uma casa aqui e diminuo uma aqui. Multiplico por 10 na frente, divido por 10 atrás para compensar. Então 3,14 vezes 20 é o mesmo que 31,4 vezes 2. E aí esse x é igual a 62,8 metros cúbicos. O que é esse x? É o volume total, ó, é o 100%. Então, o volume total desse tanque, 62,8 metros cúbicos. Arredondando aí de acordo com as alternativas, o mais próximo é 63 metros cúbicos, a alternativa C. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado essa resolução nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.